10h05, vamos de entrevista aqui no Live. Seguimos ao vivo, hein? Domingão, 28 de maio de 2023. A menos de uma semana do fim da campanha de vacinação contra a gripe, que termina na próxima quarta-feira. Quarta-feira já é junho? Deixa eu até checar aqui, ó. Terça, quarta. Não, é o último dia do mês de maio, é 31. Quarto, que aliás é o último dia da declaração do imposto de renda, hein, gente? Tá chegando o último dia da declaração do imposto de renda. Mas voltando aqui para o assunto da saúde, a menos de uma semana, né, para o fim da campanha de vacinação contra a gripe, que termina na próxima quarta, a adesão da população ao imunizante está em menos de 40%. A gente lembra aqui que a meta anunciada pelo Ministério da Saúde no início da campanha era tipo assim, alcançar pelo menos 90% da cobertura vacinal entre os grupos prioritários. Então, para a gente poder falar sobre esse assunto, mergulhar nesses aspectos, eu recebo à distância, mas recebendo aqui no seu vídeo, a médica infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Poxa, domingão de manhã e você abriu um espaço na agenda, hein, Luana? Para falar com a gente aqui na CNN. Muito obrigada. Para você sempre, Elisa. Como é que você está? Tudo bem? Muito bem, acompanhada de um cafezinho, né, doutora? Que sabemos que não podemos tomar em excesso. Sem açúcar. Sabemos que não podemos tomar em excesso, os médicos dizem, mas o jornalista é um chipzinho estranho que a gente precisa de um café diariamente. Bom, doutora, começo te perguntando aqui, eu falei, a meta do Ministério da Saúde, 90%, mas na verdade essa é uma meta que costuma vir, né, desde sempre para manter uma segurança, né, para ter ali algum controle. E os dados mostram algo em torno de 40%. Por qual motivo a senhora acha que tem havido essa diferença tão grande entre expectativa e realidade de vacinação? Elisa, isso é fruto dessa hesitação vacinal, que não é uma questão recente, mas que foi extremamente agravada durante a pandemia, e é uma tristeza enorme para todos nós, porque veja, a campanha de vacinação contra a influenza no Brasil tem mais de 20 anos, e a gente tem aí um histórico de muito sucesso nisso tudo, lembrando que influenza, né, que é o vírus que causa gripe, é uma forma da gente também chamar essa doença, é uma doença que pode ser muito grave, a influenza mata, a gripe mata, principalmente esses grupos mais vulneráveis, crianças pequenas, gestantes, idosos, imunossuprimidos, aqueles grupos que a gente vem falando já há muito tempo que são mais frágeis em termos das síndromes respiratórias agudas graves. E a gente está vendo que está tendo um aumento desse número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que muitos deles são pelo crescimento da circulação do influenza A e da influenza B, que são cobertos pela vacina. Então é muito triste da gente olhar para isso e ver que a população não está compreendendo a importância da vacinação nesse momento. Doutora, quanto a efeito colateral, é interessante ver esse movimento que tem gente que pensa assim, eu só vou tomar a vacina na sexta-feira? Porque às vezes dá uma caidinha e sábado, se eu ficar meio derrubadinho, eu tô em casa. Por qual motivo existe esse efeito colateral que até dá uma confundida na cabeça das pessoas, né? E a nossa missão aqui é esclarecer. Nossa, tomei vacina e adoeci. Por qual motivo o nosso corpo reage assim? De vez em quando, não para todo mundo, claro. Tem duas coisas importantes aí. Primeiro, que a vacina não causa gripe. Tá bem? A vacina não causa doença, ela é feita de vírus inativado, então nem que a gente quisesse muito, ela ia ser capaz de fazer isso. Então ela não faz. Qual é a confusão que as pessoas fazem? É que ela é aplicada no momento em que o vírus já começa a circular. E a gente está agora num momento de alta circulação desses vírus, como eu acabei de falar, crescente número de casos de síndrome respiratória aguda grave por conta da influenza. Então a sua chance de demorar a tomar a vacina e nesse meio tempo contrair o vírus da influenza e confundir uma reação vacinal com a gripe propriamente dita é muito grande. Então as pessoas acham que a vacina está causando a doença, não está. 15 a 20% só das pessoas que têm alguma reação à vacina e ela majoritariamente é local, de dor no braço e tudo mais. Essa coisa de ficar caído mais tempo, fica de olho que isso não é da vacina, não. Provavelmente você acabou se infectando pelo vírus. Ah, tem isso também. E a circulação desse vírus, né? Por enquanto, a gente está vivendo um período que é mais sensível para a circulação dele, ou pode ser que chegue um pouquinho mais para frente? De que maneira a senhora avalia esse cenário? A influenza tem uma sazonalidade que a gente conhece, né? Essa época do ano, a época de maior circulação viral, as pessoas estão mais próximas, é mais frio, né? Tem um contato maior, então o vírus tem uma facilidade maior de passar de uma pessoa para outra e é por isso que as campanhas acontecem nessa época, né? Exatamente porque as pessoas estão mais vulneráveis a ele. Agora, isso se estende até, né, o final aí do inverno,
nosso aqui no Brasil. Mas lembro que a gente tem que se vacinar antes desse período mais crítico. Então, de novo, é a razão pela qual a campanha começa e acaba agora no dia 31 de maio e está aberta para todo mundo acima de 6 meses de idade. Tá bem? Não tem mais aquela restrição de grupos prioritários. Acima de 6 meses, está todo mundo apto a tomar a vacina. Doutora, uma dúvida que chegou aqui para mim. Quem teve influenza recentemente, pouco tempo, menos de um mês, pode tomar a vacina ou tem de esperar uma janela maior para conseguir se vacinar? Não precisa esperar nada. Lembro que tem mais de um vírus de influenza circulando, então é importante que a gente faça a vacina, porque se você pegou, foi de algum que provavelmente pode estar sendo contemplado pela vacina, mas existem outros para os quais você também vai ficar protegido se tomar. Então não tem aquela coisa da Covid, né? De 30 dias que a gente tem aquela orientação. Tem não, pode fazer. E que coisa boa que nós chegamos nesse período, né? De lembrar a Covid como um passado. Tudo bem, ainda é atual, tem gente que sofre e tudo mais, mas aquela efervescência tão triste, né, doutora? Minha nossa, parecia que a gente nunca ia sair daquele marzão, né, de tristeza. E agora, pelo menos com a ajuda da vacina, a gente conseguiu... Aliás, até vou aproveitar e fazer essa comparação aqui, né, do que a gente viveu com a Covid-19, que não foi uma coincidência. De repente, conseguimos superar, porque justamente o nosso corpo... Vacinação, né, doutora? Vacinação ajudando nas nossas vidas. Vacinação foi a estratégia mais importante de todas, né? Lembro que a vacinação levou 20 anos. As pessoas acham que a vacina contra a Covid, Elisa, levou 2 anos para ficar pronta. Ela é resultado de 20 anos de desenvolvimento vacinal nessas tecnologias. Então, isso que a gente faz é um trabalho muito, muito importante, muito sério. E a vacinação, que é o ato de vacinar, não é a vacina, veja, né? É o ato de vacinar de uma maneira mais ampla e restrita, foi o que nos permitiu ter imunidade suficiente para diminuir essa gravidade do vírus da Covid. Me estressa bastante quando alguém fala assim, mas a Covid agora é uma gripe. Gripe mata. Gripe mata. Não é bom que ela seja uma gripe. A gente tem que ter um alvo melhor ainda para essas duas doenças. E aproveito rapidamente, se você me permitir, para lembrar que hoje é o Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna no Brasil. Nós hoje temos níveis de mortalidade materna semelhantes às décadas de 1990. Desde 2019 para cá, a mortalidade materna no país aumentou 94%. Os fatores para isso incluem desde que, obviamente, na pandemia, essas mulheres tiveram mais dificuldade de conseguir acesso ao sistema de saúde, mas também por conta das síndromes respiratórias agudas graves. Nós perdemos quase 3 mil grávidas só em 2021. Grávidas são um grupo de risco tanto para a Covid quanto para a influenza. A vacina é segura, eficaz e é fundamental para esses grupos. Eu hoje estou gestante 30 semanas, já tomei as minhas 2 vacinas, então eu queria muito fazer um apelo às gestantes que elas tomem as vacinas. É importante, não causa mal para o bebê, não causa mal para você e vai lhe proteger para você ter saúde para cuidar dessa criança quando ela estiver nos seus braços. Que coisa linda! Nossa, Luana, que surpresa maravilhosa que você está carregando um ser humaninho dentro de você, que lindo! Estou! Que linda! Aproveitando que você citou aí esses públicos que podem se sentir um pouquinho mais inseguros de tomar a vacina, quais são as restrições agora para a vacina da gripe? Olha, dependendo tal grupo, tipo como a gente viveu na Covid, tal grupo é legal ter um alerta, isso aqui é importante conversar com o seu médico antes, o que você ressalta para a gente? A vacina contra a Covid, ela é uma vacina inativada de um perfil de segurança sensacional. Então, se você já fez a vacina, não tenha medo de fazer. A gente faz todo ano porque ela é atualizada gripe, né? Com os vírus que estão... da influenza, perdão. Elas são atualizadas pelas variantes circulantes daqueles vírus, pelos vírus circulantes a cada ano. E é por isso que a gente precisa fazer todos os anos. Então, uma vacina segura pode fazer sem problema nenhum pelos imunossuprimidos, pelos idosos, pelas crianças. Pode ser feita junto com outras vacinas, como, por exemplo, a Covid. Pode tomar uma Covid num braço, a influenza no outro. Meu pai, 78 anos, fez isso agora, 2 dias atrás, história de trombose. Então, assim, não tenham esse medo. Ninguém faz uma política pública para uma população do tamanho da nossa, disponibilizando uma vacina gratuitamente, se a gente não tiver muita segurança do perfil dela, de como ela pode se comportar nas pessoas e do benefício que ela traz sobre o risco que ela tem. Então, não tenha medo. Vá até o posto de saúde e não desperdice essa ferramenta. Muito bom. Conversamos com a doutora infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Olha, obrigada por conversar com a gente nesse domingão de manhã. A gente está tomando um tempinho do seu café, ainda mais que tu estás carregando um ser humaninho aí dentro, coisa linda. Doutora, muito obrigada, hein? Obrigada, bom dia. Obrigada a vocês, Elisa. Um beijo grande para todo mundo e até.
Obrigada.